Gente, vou virar um pouquinho o assunto aqui. Outro tema que está movimentando o nosso país. Negociações Brasil e Estados Unidos. Será que agora vai, depois do telefonema entre Lula e Trump, depois da conversa de 30 minutos que eles tiveram? O grande nó agora é a escolha do negociador. Trump apontou Marco Rubio. O que será que isso significa? Na sua cruzada contra o livre comércio, Donald Trump já aplicou sobretaxas e fechou acordos bilaterais depois disso com diversos países do mundo. As negociações com a União Europeia foram coordenadas pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo secretário de Comércio, Howard William Lutnick. Já o acordo com o Reino Unido foi selado, salvo engano, pelo representante comercial americano, o STR, o Jamilson Greer, e pelo Lutnick. As negociações nas delicadas conversas com a China, os três principais auxiliares do Trump para essa área comercial, Bessent, Lutnick e Greer, então estamos falando de Tesouro, Comércio e o STR, estão trabalhando em conjunto. Por conta disso, vocês já podem imaginar a indicação do Marco Rubio, que é secretário de Estado, para comandar as negociações com o Brasil, é uma indicação, uma evidência inequívoca da relevância dos temas políticos. O perfil do Rubio e os seus comentários prévios, pouco elogiosos a respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, colocam ainda mais lenha nessa fogueira das especulações, obviamente, sobre o... E é evidente que seria mais fácil para o Brasil tocar conversas exclusivamente focadas no comércio. Mas o tarifaço de 50% que foi imposto contra os produtos brasileiros, ele é político desde o início. A gente consegue ver que o Trump já disse mais de uma vez que seria por conta de Jair Bolsonaro, do processo contra o ex-presidente, já que as trocas comerciais entre os dois países são superavitárias para os Estados Unidos. Então, o Trump deixou isso claro, que o que ele considera uma perseguição contra Jair Bolsonaro. E o próprio Brasil não está conseguindo fugir sobre esse tema. No telefonema que entre Trump e Lula, Trump ligou para Lula, o presidente Lula teve que inserir ali o assunto do que ele chamou de a punição contra autoridades brasileiras. Ele não deixou muito claro que era as pesadas restrições financeiras a Alexandre de Moraes e sua família, mas ele teve que mencionar esse tema. Então, o que tá gerando muita dúvida, observadores atentos aí à cena em Washington, que estavam conversando comigo, disseram que os ventos, apesar dessas dúvidas sobre o Rubio, os ventos estão mudando nos Estados Unidos. Pouco antes da reunião da Organização das Nações Unidas, da ONU, em que surgiu a tal química entre Lula e Trump, que já está ficando folclórica e que foi bem ensaiada, o diálogo entre os dois países estava travado. Agora existe uma mesa de negociação, isso faz toda a diferença. Depois de Bolsonaro ser citado diretamente numa carta que o Trump tinha enviado a Lula, dessa vez ele não foi nem mencionado na conversa. Parece que algumas pessoas relatam que teve uma pequena citação ao que o Trump falou: olha, vocês precisam ter mais cuidado com a liberdade de expressão, tem que ter atenção com o Estado de Direito, mas a coisa não passou daí. A gente vai precisar entender como isso tudo vai evoluir. E exatamente a gente também precisa prestar atenção quem é esse personagem Marco Rubio. Marco Rubio é um político muito habilidoso, é o que relatam as fontes que estão transitando por Washington, e ele faz o que essas fontes chamam de política externa made in Florida. O que seria isso? Marco Rubio tem muita preocupação com os exilados cubanos, os exilados venezuelanos, e ele não vai brigar com a sua base. Isso significa que ele vai fazer uma política externa bolsonarista? Não necessariamente. Às vezes esses interesses convergem, às vezes não. O que está claro para todo mundo, para muitas fontes no setor privado, é que os americanos são negociadores muito difíceis e que o jogo está só começando.